Eu não sabia se eu podia começar, por isso eu levantei a mão. Obrigado. Bom dia, meu nome é Paulo Inácio, sou da FCA da Unicamp, Campus Limeira. Eu quero dar inicialmente parabéns, foi um diagnóstico muito bom. Fazia tempo que eu não via um diagnóstico bem apurado, bem equilibrado, com foco olhando a qualidade e olhando a questão operacional dos hospitais. Quando ele mostrou a primeira apresentação, eu me lembrei muito da época quando ele estava começando as certificações, que falava de mapeamento de processo, falava de uma coisa mais incipiente. Eu tive a oportunidade depois de trabalhar com a American Society for Quality, com o PNQ. A gente tem alguns estágios avançados, né, já percebidos de algumas unidades de hospitais. Eu tenho um conjunto de coisas, mas eu vou fazer duas perguntas. Primeiro, professora Nádia, eu vi que você usou os questionários à base do ONA. Você chegou a verificar se algum desses hospitais avaliados já estavam acreditados pelo ONA e se fazia diferença na eficiência, no seu ranking, estar acreditado ou não? Eu vou fazer uma segunda pergunta, para não ficar tomando muito tempo. Eu vou deixar para a mesa. Se no momento que nós estamos falando em capacidade de hospital, se considera a questão do leito, pessoas, ou um conjunto associado das duas coisas, porque eu entendo que capacidade, mesmo que eu seja eficiente, se a demanda for muito alta, todo aquele meu projetinho, meu processinho bonitinho pode ser prejudicado, porque aí eu vou ter que colocar gente no corredor, vou ter mais pacientes do que médico disponível, que mais enfermeiras. Então, são essas duas perguntas, né? Um olhar sobre o ONU e um olhar sobre capacidade. Obrigado. Sobre a ONA, sim, né? Alguns hospitais estão em processo de acreditação pela ONA, mas nível 1. Né? O que acontece? A EBSER, chegando nesse momento, os processos estruturais, organizacionais dele, vêm mudando. Né? Então, acontece que, se os hospitais estão entrando na EBSER, os hospitais vão ser acreditados pela ONA nível 1. O caminho é esse. E sobre as variáveis, não sei se você se refere às variáveis que eu utilizei, né? Não sei se você viu no modelo, os recursos, né? Os recursos desde mão de obra, que vem de docentes, os próprios profissionais, a área construída, gerando autorização de internações hospitalares, gerando projetos de pesquisas e gerando também residentes, tanto médico quanto multiprofissional. Né? Então, eu não sei se eu fiquei pensando na primeira pergunta e não prestei atenção na segunda, mas, sim, a gente utilizou essas variáveis relacionadas à capacidade. Pode falar? Não, na verdade, a segunda pergunta foi até para a mesa mais abrangente, mas a ideia é olhar isso mesmo. Se nas variáveis, capacidade, ela considera a soma de todos os recursos disponíveis ou ela divide em algum momento leito, por exemplo, leitos para pós-cirurgia, talvez seja mais crítico do que médico para atendimento emergencial. Leito para a cirurgia em si pode ser mais crítico do que, por exemplo, ter um medicamento que vai fazer a anestesia desse paciente durante a cirurgia. Né? Eu não estaria, por exemplo, colocando um paciente num campo de cirurgia, numa mesa, sem ter anestesia para aplicar ele. Né? Então, eu não sei se essas lógicas foram consideradas no momento de avaliar essas variáveis que gerariam depois o input e output do DEA. Tá, a gente não fez essa diferenciação, né? A gente utiliza todos os leitos. E acho que o Rodrigo pode falar alguma coisa sobre isso. Primeiramente, antes de responder do senhor, eu gostaria de fazer um agradecimento também aqui ao Dr. José Rubens Rebelato, que agora ele saiu da sala, mas a professora Deise pode passar para ele. Foi o primeiro presidente da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a quem eu tenho muita gratidão e muito cabelo branco também. Então, em relação à capacidade instalada, essa questão que foi visível e falado por muitos hospitais, vai muito ao encontro daquilo que eu falei em relação ao gestor local. Né? O gestor local de saúde, SUS, que é o responsável pela compra do serviço. Então, isso acontece muito realmente na rede de hospitais universitários federais. Ocorre em algumas localidades a compra do serviço dos hospitais privados e filantrópicos em detrimento do hospital público. E isso contraria, inclusive, a lei.
A lei prevê que a compra do serviço ela deve ser primeira do hospital público, né? E depois, não atendendo, pode comprar o serviço de outras unidades hospitalares. Então, acontece muito na rede federal essa questão do gestor local, que é o prefeito, né, a equipe de saúde da prefeitura, e na hora da compra do serviço ela fala, não, eu já comprei, eu não preciso mais comprar tomografia, comprei do hospital privado. Isso contraria uma legislação, ele tem suas respostas para isso, né? Vai ter que responder por isso, tudo mais. Mas é uma resistência muito grande. E outra coisa também, o prefeito municipal lá, ele pega e fala assim, não, o Hospital Federal, Brasília manda o dinheiro. Vocês não precisam do dinheiro do município. E o SUS, com a criação do SUS, houve o Pacto Federativo, essa descentralização, né? O recurso é descentralizado. Então, o município tem o dinheiro que vai comprar o serviço, ele tem que comprar o serviço, não é o Brasília. Então, existe essa capacidade instalada, ela tem esse motivo, tem o motivo da falta de pessoal, tem o motivo de falta de equipamento, tem alguns motivos que estão descasados. Por exemplo, às vezes tem o equipamento e não tem a pessoa, às vezes tem a pessoa e não tem equipamento. Então, existe muito, assim, a reestruturação que foi prevista na EBSER, ela vai ocorrer nos próximos 20 anos. Nós pegamos uma rede sucateada com mais de 20 anos sem investimento para começar a investir. E a população crescendo e a pressão social aumentando. Então, realmente, os desafios são muito grandes. Em relação gostaria de fazer um comentário em relação à apresentação da NAGE também, que foi muito apontada a questão da resistência, a questão que com a EBSER não ficou bom. É aquilo que eu falei da fusão empresarial, né? A fusão de pessoas, de empresas. A EBSER é uma fusão de empresas e ela tem resistência. É uma mudança cultural, é sair do status quo. Então, isso aí gera realmente muita insatisfação. A gente mexe com muitos nichos, com muitas zonas de conforto que se instalam naturalmente do processo humano, né? Então, essa resistência ela é vista e a gente aceita muito bem essas críticas que são oriundas dessa resistência. E em relação à fala também da NAGE, em relação à questão dos hospitais que não são da EBSER, né? Como que vão fazer, né? A opção pela EBSER não é uma opção do governo brasileiro, foi uma opção do Estado brasileiro por meio do seu Congresso. Então, a partir do momento que a EBSER ela virou uma lei, ela passou de ser uma política de governo para se virar uma política de Estado. E a partir do momento que é uma política de Estado, ela deve ser seguida por todos, né? Então, esses hospitais que falam, a gente não tem outra opção, a gente vai ter que ser da EBSER, por uma questão do nosso Congresso Nacional, que votou uma lei, que criou uma empresa e que determinou dessa forma. Então, não é a EBSER ou o mal, né? É o Estado brasileiro que, por meio dos seus representantes no Congresso, votaram a lei de criação da EBSER. Doutor Cook entrou agora aqui, eu quero agradecer a sua presença e o nosso primeiro presidente da empresa de serviços hospitalares, ex-reitor do UFSCar. Um abraço aí para vocês. Obrigado, Rodrigo. Eu queria dar um título de informação, uma colaboração aí a respeito da eficiência hospitalar e da acreditação. Se não me engano, foi um pouco esse o foco da primeira questão, né? E participei de uma banca na Universidade Federal de São Carlos, orientado pelo professor Toledo, o aluno chamava Gabriel. E ele fez exatamente essa investigação. Se a acreditação daria um degrau a mais em eficiência hospitalar. E depois de vários modelos estatísticos, e procura daqui, procura dali, procura daqui, procura dali, no final eu virei para ele e falei assim, bom, se você fosse gestor hospitalar, você ia buscar acreditação para ter um momento de eficiência? Ele falou, não. E a título de colaboração também, achei muito interessante a sua questão a respeito de capacidade, porque não é aquela visão da capacidade de uma só ponta, né? Então, eu tenho um contato com um hospital também universitário, que a proposta é exatamente essa. Olha, a gente abre uma quantidade de planejamento de vagas anuais, mas olhando para todo o recurso da cadeia. Então, essa coisa de integração dos processos internos,
O que adianta eu abrir um ambulatório a mais, atender mais gente e não ter capacidade para gerar exame, por exemplo, para o diagnóstico dessa especialidade? Então, esse conceito de olhar quase como uma árvore de MRP ali, de peças para ofertar aí a questão da capacidade, ela já vem sendo absorvida ainda de maneira uma ou outra instituição, mas é uma questão bem interessante, porque se você não olhar a cadeia inteira, você abre e acaba ficando represado. Isso que eu chamo de desbalanceamento, né? A cadeia fica desbalanceada porque você não tem as caixinhas se integrando. E isso eu acho que é o problema principal, a falta dessa integração das capacidades. Se a gente for ver como o hospital faz planejamento, né? É sempre baseado no histórico, sem essa definição que a gente acaba usando nas nossas empresas de manufatura. Aí, né? Pode fazer a pergunta? Meu nome é Ricardo Carrizo, professor aqui em Bauru. Minha pergunta é um pouco mais conceitual. Queria saber como é que o trabalho de vocês tem se apropriado dos conceitos de Lean. Se vocês estão mirando o modelo norte-americano, que tem sido bastante pirotécnico nos últimos anos, pós-crise, ou se tem se fundamentado no modelo japonês, um pouco mais maduro, mais robusto. E se há uma integração do trabalho de vocês com o trabalho do GCIT, lá do Renato Archer, que mira em tecnologia de informação nos hospitais. Bom, nosso grupo, que ele tem trabalhado com Lean, ele acaba tendo uma abordagem aí vindo da, como foi dito, da pirotecnia aí, o nosso lado ocidental, né, essa adaptação ocidental. E a gente percebe que, na realidade, há muitos trabalhos, como eu comentei aqui rapidamente, que visam realmente tratar as questões do ambiente de saúde mediante as ferramentas, tal, buscando adaptações em função da natureza das atividades, do serviço. Tem a frente do Lean Office aí também, que para a área administrativa acaba casando bem com o ambiente hospitalar. Agora, a gente não tem buscado lá no Just in Time, não. A gente tem procurado se apropriar de uma coisa que vem nascendo aí. Agora, o que a gente procura combater um pouquinho é essa confusão de chamar de Lean Healthcare, qualquer aplicação de qualquer ferramenta Lean em ambiente hospitalar. De repente a gente pega trabalho aí que você vai olhar lá, o cara aplicou 5S no ambiente hospitalar. Aí está lá, Lean Healthcare. Então mas a gente tem o trabalho do Ricardo foi um doutorado na área aí, procurando buscar modelos aí que tratassem a variabilidade dos tempos de consulta, como tratar isso depois no mapa do fluxo de valor, como fazer análise de valor agregada. Então, buscando aí identificar uma colaboração para um incremento na teoria, mas sempre baseado para o lado mais ocidental da coisa. Eu queria quebrar um pouquinho o protocolo aí, eu até conversei com a professora Regiane um pouco antes, de convidar o professor Rubens para participar aqui da mesa com a gente. Nós estamos num ambiente informal aqui, privilegiar o conhecimento, né? E eu acho que seria uma oportunidade muito boa de usar o conhecimento que o professor Rubens tem, ex-reitor, presidente da IBSER, superintendente do hospital, tem aí viagens no exterior, contato no exterior com muitas organizações hospitalares, se for possível. Muito obrigado. Gostei. Embora já estejamos, eu não queria atrapalhar. Acho que o tempo já venceu, né? Nós temos tempo para mais 2 perguntas. Tá? Ela quer fazer uma pergunta. Boa tarde, meu nome é Raquel, eu faço pós-doutorado em Engenharia de Produção na UFRJ e junto com o professor Marcos Estelita Lins, a gente está trabalhando num projeto de reestruturação do Hospital Universitário da UFRJ.
A nossa metodologia ela se baseia em entrevistas. Nós entrevistamos cerca de 20 médicos e outros profissionais da saúde, né? A maioria chefes de setores, de departamentos. E o foco era o problema, o funcionamento do hospital, que é uma situação bastante precária hoje em dia. E eu saí do projeto assim, com uma visão bem pessimista, né? Tem médico que fala que o hospital não tem jeito, que ele tem que fechar. Outros falam que tem que aderir à EBSER, senão não vai ter recursos. Tem gente que é a favor, tem gente que é contra. Então, assim, a EBSER não foi o foco da nossa pesquisa, mas acaba aparecendo nas entrevistas. E aí eu formei a minha opinião do porquê que o hospital não está ainda na EBSER. Só que eu formei uma opinião sem embasamento, só com base nas impressões. E eu queria saber de vocês, se vocês sabem por que o hospital da UFRJ ainda não está na EBSER. Alô, bom dia, boa tarde a todos. Seu nome é? Adel? Raquel, acho que você estava esperando a minha presença para fazer essa pergunta. Bom, eu vou procurar ser o mais breve possível. Como já foi dito, me apresento, eu sou José Rubens Rebelato, fui reitor da Universidade Federal. Depois eu fui diretor dos hospitais universitários e residências em saúde do MEC, depois fui presidente da EBSER e fui uma das pessoas do grupo que cometeu a criação da EBSER no Brasil, né? E aí, Raquel, para responder um pouco a sua questão, eu tenho que recuperar um pouco daquilo que Naja, Marcel e Rodrigo falaram, no sentido de onde veio essa história de EBSER? Por que em um determinado momento, se eu estava na diretoria de todos os hospitais universitários federais, se aventou a possibilidade de criar uma outra coisa, que não aquela que já existia, para gerenciar esses hospitais? De onde surgiu isso? Bom, quando eu assumi a diretoria dos hospitais universitários federais, Raquel, eu percebi que não existia um sistema de hospitais universitários federais. Existiam hospitais universitários federais, mas que não funcionavam sistematicamente. E veja, eram instituições ou unidades vinculadas a universidades que em um quarto de século eles vinham acumulando problemas. Todo reitor de universidade federal, posso te garantir, o maior problema da universidade dele era o hospital, quando tinha, e aqueles que não tinham hospital não queriam tê-lo, por todos os problemas que isso gera. E isto gerava problemas e não funcionava sistematicamente, porque se administrava um hospital, como se administra um laboratório de ensino, um departamento, uma coordenação de curso. Ora, o regime jurídico único é muito bom para um departamento, para um curso, para um laboratório de ensino, mas para um hospital não funciona. Um hospital tem uma dinâmica especial que necessita ou necessitaria todo um sistema diferente daquele que era vigente para fazê-los funcionar sistematicamente. Bom, nós estudamos. Bom, primeiro nós fizemos um diagnóstico de todos o sistema dos hospitais universitários federais. Fizemos um sistema de coleta de informações, coletamos as informações, fomos validá-las, e era tudo mentira, porque os reitores tinham medo de contar as informações verdadeiras daquilo que acontecia lá nos hospitais universitários por conta do Tribunal de Contas da União. Aquelas contratações irregulares, a não obediência 8666, bom. Fizemos novamente a coleta de informações. Quando chegamos em um momento em que 90% dessas informações nós consideramos fidedignas, nós fizemos o diagnóstico de quais eram os problemas do sistema. Esse diagnóstico foi conferido com os diretores dos hospitais, com os reitores por meio da Indifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Fizemos um amplo debate nacional. E, a partir daí, nós, com base nestes problemas, nós começamos a estudar as possibilidades de resolvê-los. E aí estudamos sistemas de vários países. E, dentre esses estudos, surgiu, então, a empresa pública de direito privado, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que foi uma forma de mudar a institucionalidade destas instituições, de maneira a rever plano de cargos e salários, fazer um plano adequado para uma instituição hospitalar. Isso tudo foi debatido,
cumpriu todas as etapas exigidas pelo nosso processo democrático, foi à Assembleia, nós enfrentamos todos os sindicatos, os grandes debates na Assembleia Nacional e etc., e foi decidido por meio de uma lei, já que a medida provisória que a instituía não tinha sido aprovada, certo? A partir daí, nós começamos considerando a autonomia das universidades, que a universidade poderia decidir se ela queria se associar à EBSER ou não. As universidades, a maioria que participou desse debate, decidiu favoravelmente. Mas, e já tento finalizar por conta do tempo, houve neste processo um grande debate sindical entre a FASUBRA, que era a Federação Brasileira dos Funcionários das Universidades Federais, que via na EBSER, porque nós iríamos fazer um novo contrato de trabalho. Por que a necessidade de um novo contrato de trabalho? Um hospital possui, mundialmente, um grau de rotatividade bastante grande. E o regime jurídico único não permitia esta necessária rotatividade nos hospitais. Por isso que as fundações tiveram que contratar funcionários separadamente do regime jurídico único. Nós viemos para regularizar isso tudo. Então, nós fizemos um sistema melhor de financiamento, um sistema mais justo de relações de trabalho, um amplo programa de infraestrutura física e uma centralização, como o Rodrigo disse, da inteligência de operacionalização dos hospitais para dar agilidade. Mas ficou para trás um grande problema sindical. Volto ao Rio de Janeiro, até hoje nós temos esse problema no Rio de Janeiro. Nós tínhamos em 2 estados do país, no Rio de Janeiro e em Santa Catarina, onde os sindicatos eram, e você sabe disso, muito fortes. A FASUBRA fez um amplo movimento no Rio de Janeiro, onde prevaleceu, na minha opinião, obviamente, a desinformação sobre a EBSER. Não se falava em nenhum momento, não se divulgava em nenhum momento que a EBSER era uma empresa dependente, que todos os hospitais a ela associados necessariamente têm que ser 100% SUS. E, para finalizar, o Rio de Janeiro é um grande problema do ponto de vista de gerenciamento de hospitais. Vou te dar um exemplo. Nós temos, em média, nos hospitais, um hospital é uma instituição que, obviamente, ele tem que fazer compras emergenciais. Compras emergenciais são aquelas que não seguem as regras normais. Em média, no país, dos nossos hospitais, 13% das compras dos hospitais eram feitas emergencialmente. A média do Rio de Janeiro, 95%. Nós tínhamos que necessariamente fazer uma auditagem para que a EBSER pudesse entrar e assumir a administração desses hospitais. Além do problema sindical, esta necessária auditagem enfrentou todos os problemas administrativos de resistência que você possa imaginar. Desculpe a resposta prolongada, mas eu tinha que abordar todos esses aspectos para poder te responder e contextualizar melhor. Só reforçando também essa questão que o Dr. Rubens falou, ao respeito à autonomia universitária. Não foi só considerada, mas respeitada. No entanto, que o reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro pode, a qualquer momento, assinar o contrato com a EBSER. É uma decisão dele e do seu conselho universitário. Então, estou atualmente supervisor regional da região Sudeste e respondo também pela FRJ. Tenho contato diário com a equipe de lá. Mas essa questão cultural, que é essa fusão de unidades, ela realmente tem barreiras. A questão que eu mencionei na fala anterior, zona de conforto. Existe zona de conforto, própria do ser humano. Então, essas zonas de conforto, somado com a desinformação proposital por parte de alguns sindicatos, porque atuaram de forma falando que a EBSER ia privatizar, ia vender serviço, ia cobrar, coisa que a lei não diz isso. Então, somado tudo isso, gera a situação de não terem aderido ainda até o momento. Espero, e gostaríamos muito que ele estivesse fazendo parte, são 8 unidades hospitalares lá, de 39 passaríamos aí a 47, faltando só mais 2 unidades, que é Uberlândia e a Unifesp São Paulo.
Bom, eu agradeço a todos por terem ficado até o final. Agora a gente encerra a primeira mesa redonda e agradeço a vocês por terem participado e a você por ter composto a mesa logo no final.